Então tá, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. O tópico que será trabalhado vai ser ondulatória e introdução à parte de ótica, ok? Eu dei uma simplificada no material. Ao invés da gente trabalhar com a apostila, como eu vim exibindo, eu resolvi fazer alguns slides. E ao final da aula a gente vai resolver 2 exercícios para fazer uma fixação do conhecimento, ok? Então vamos lá. Conceito de onda, né, gente? Então, primeiro, o que são ondas? Tá? Ondas são fenômenos periódicos onde ocorre transporte de energia através da deformação. Isso pode ser um meio elástico ou através de um campo oscilante, né? Definição de onda também pode ser uma perturbação que se propaga no espaço transportando energia, certo? Vocês conhecem onda sonora, vocês conhecem a micro-ondas, vocês conhecem as ondas do mar, vocês conhecem quando eu tenho a parte de se passar as motos aqui. Então, se eu pego uma corda, por exemplo, fixo ela numa parede, certo? Você vai lá e faz aquela aquele chicote com ela, você tem a propagação de uma onda, né? Quando você tem uma mola, também você dá uma sacudida nela, você tem a propagação de uma onda, certo? Então a gente vai estudar esses fenômenos. Então as ondas, elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, né, gente? Então a principal diferença de um para o outro é que as ondas mecânicas são aquelas que elas precisam de um meio material, tá? Então, como a água, como o ar, como a corda, certo? Como uma superfície, um papel, por exemplo, uma cartolina. Ou seja, eu preciso de um meio material para que ela se propague, tá? Ao contrário da eletromagnética. A eletromagnética, elas são vibrações de um campo eletromagnético, e eu não preciso de um meio material, né? Então, como as ondas de rádio, a luz, o infravermelho e assim por diante, ok? E eu tenho 2 tipos de onda. Quais seriam esses 2 tipos de onda? São as transversais e as longitudinais, né? Então, as transversais, gente, a vibração, ela segue a direção da propagação, né? Então, você olha as ondas do mar, tá? Então, as ondas do mar, ela é perpendicular, ou seja, ela vai para cima, né? E depois vai para baixo, para cima e para baixo. E as ondas sonoras, não, as ondas sonoras, elas propagam, né, na mesma direção da propagação, elas vibram na mesma direção da propagação, ok? Então, assim, quais são as características de uma onda? Então, toda onda, obrigatoriamente, ela vai ter um período, né, gente? O que é um período? É o tempo de uma oscilação, certo? Então, quando ele faz essa oscilação aqui, isso aqui é um período, certo? Ou eu posso dizer assim, é o tempo para ele dar uma volta, ok? A frequência vai ser o número de oscilações por um determinado intervalo de tempo, certo? Então, quantas oscilações eu dou em 1 minuto? Quantas oscilações eu dou em 30 segundos? Quantas oscilações eu dou em 60 segundos? Ok? O comprimento de onda, que ele é representado pela letra lambda, né? É a distância entre 2 cristas ou 2 vales sucessivos, certo? Então, aqui, se eu pegar aqui caneta, ó, gente. Então, esse lambda aqui, tá? Que a gente está vendo, então ele é o quê? Ele é a distância entre 2 cristas ou a distância entre 2 vales, ok? A amplitude é a distância entre uma crista e um vale, essa daqui é a amplitude, tá? E o período e a frequência, elas são inversamente proporcionais, ok? A velocidade de propagação da onda, o cálculo dela é simples, eu pego o comprimento de onda e multiplico pela frequência, certo? Isso é a velocidade como a onda varia em um determinado meio de propagação. Então, existe a velocidade de onda, ela vai se comportar de uma forma no ar, de outra forma na água, entendeu? Em cada meio de propagação, ela vai ter um comportamento diferente. Aí eu tenho, por exemplo, a questão da velocidade de propagação de um pulso transversal numa corda esticada. Então, eu pego lá uma corda,
fixo ela na parede, coloco um dinamômetro nela, né? Um dinamômetro é o aparelho utilizado para medir quanta força, né, é aplicada num determinado material. Então, ó, quando a gente produz uma perturbação, né, uma perturbação é um chicoteio, né, em uma determinada corda, a gente nota a propagação desse pulso, né, que é esse pulso aqui que ele tá demonstrando aqui, certo? Esse pulso aqui, ok? E ele vai se manter invariável, né? De acordo com o exemplo que está sendo utilizado. Então, seja a massa m da corda, o comprimento L e F a força de tração, tá? Que é a força que eu estou submetendo na corda, a velocidade da propagação ela vai depender, tá, da força que eu aplico e da densidade do meio no qual a corda se encontra. Tá? E o cara que fez essa fórmula, o nome dele é Taylor, por isso que a fórmula leva o nome dele. Então a gente vai usar essa fórmula aqui, tá? Que onde a velocidade de propagação vai ser a raiz quadrada da força, tá, aplicada dividido por μ, né, que é a densidade do meio ali. Aí nós vamos falar rapidamente aqui também sobre alguns fenômenos ondulatórios, né? Então eu tenho a reflexão. O que a reflexão consiste basicamente? A onda ela vai incidir sobre uma superfície e ela vai voltar para a superfície que ela estava. Então aqui, ó, veja, eu imprimi um pulso aqui na corda, veio, e aí o pulso voltou. Tá vendo aqui? Ele voltou. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Imprimi o pulso, e ele voltou, certo? Aqui eu tenho um exemplo de aplicação na ótica, né? Então, onde eu tenho um raio de luz incidindo aqui com um determinado ângulo de incidência aí, e ele vai retornar para o mesmo meio, certo, gente? O que é o mesmo meio? Se aqui em cima, aqui, ó, nesse ponto aqui, fosse ar e aqui fosse água, o que ele está dizendo? Que o raio de luz não atravessou para a água, certo? Então, essa é a reflexão. O raio de luz veio e... Onde é que acontece isso, gente? No espelho. Se eu incidir um raio de luz no espelho, ele volta para o mesmo meio que é o ar, certo? Aí eu tenho a refração. A refração já é justamente o contrário, que é onde o raio de luz, certo? Ou a onda, ele vai atravessar o meio, né? Então, eu tenho aqui o meio de incidência, que aqui pode ser, aqui onde está o X, pode ser o ar, e aqui onde está esse asterisco aqui, pode ser a água, certo? Vou fazer uma bolinha. Aqui é o ar, e aqui é a água. Então, vocês podem notar que o raio ele vai incidir com um ângulo de incidência aí, aqui eu estou chamando de θ, certo? E vai atravessar o meio. Esse fenômeno aqui a gente chama de refração, certo? E para calcular esse ângulo, né? Então eu tenho que seno I dividido por seno R é igual a V1 sobre V2, que é igual a lambda1 sobre lambda2, né? Onde V é a velocidade de propagação e lambda é o comprimento de onda, tá? A gente vai ver isso melhor quando a gente for trabalhar com ótica, certo? Aqui é só uma introdução, né? A parte. Aí eu tenho a difração. O que é a difração? É quando a onda ela bate no meio físico e atravessa. Então, assim, ó, ondas de comprimento de onda não muito menor que as dimensões do obstáculo pode contornar o objeto, certo? Então, quanto menor o obstáculo e maior o comprimento de onda, maior vai ser a intensidade da difração. Então, o que eu tenho aqui que eu estou dizendo aqui? Eu tenho aqui ondas batendo contra esse objeto, contra essa parede aqui, existe um furo na parede, certo? E o som vai atravessar aqui, ó, gente. Vai atravessar, certo? É isso que ele está dizendo. Aí eu tenho a interferência. O que é a interferência? Por exemplo, se eu tenho duas ondas que se propagam na mesma direção, tá? E elas vão uma de encontro à outra, ok? Imagine, duas ondas do mar vindo uma de encontro à outra, tá?
ou seja, uma vai interferir no comportamento da outra. Então, ela pode ser construtiva, ou seja, elas podem se somar. Elas podem ser destrutiva, ou seja, vai diminuir a sua amplitude, ou elas podem ser aniquiladas, ou seja, quando elas simplesmente se anulam, certo? É isso que acontece. Eu ainda tenho, por último, para terminar essa parte de fenômenos ondulatórios, tá, a polarização. O que é a polarização? A polarização é quando eu tenho a restrição por meio de obstáculo físico, entendeu? Que nem aqui eu tenho uma mola, tá? Que ela vai vir uma determinada, né, frequência e ela vai transferir isso para outro meio. É isso que ele está passando ali, ok? E agora, rapidamente, a gente vai falar sobre ótica, tá? Só uma breve introdução também. Então, gente, existem três meios, né, que a gente tem que trabalhar. Então, o transparente, o translúcido e o opaco, certo? O ar, o vidro e a água, né, eles são meios que a gente conhece como transparente, ou seja, eu olho e consigo ver do outro lado, né? Eles permitem a livre propagação da luz, possibilitando-nos uma visão nítida dos objetos através deles, né? Por outro lado, o vidro fosco, o papel celofane, o papel vegetal, por exemplo, eles dificultam a passagem da luz, né? Permitindo a visualização do objeto, mas sem nitidez, certo? E o opaco a gente não enxerga nada, né? Então, tanto o translúcido quanto o opaco, a gente tem pouca visibilidade, ou nula, né? E o transparente, o ideal é eu ter uma ótima visibilidade, certo? E existem alguns princípios, né, gente? Então, eu tenho o princípio de Fermat, eu tenho o princípio da propagação retilínea, o princípio da independência dos raios e o princípio da reversibilidade. Então, o que é o princípio de Fermat? Para se deslocar do ponto A até o ponto B, a luz percorre sempre o caminho de menor tempo, certo? Então, para ir de A até B, ele vai sempre percorrer o caminho de menor tempo. Porém, a gente deve observar que nem sempre esse caminho vai ser o deslocamento mínimo, ok? Mas ele sempre vai buscar o caminho de menor tempo. Propagação retilínea da luz. O próprio nome já diz, né, gente? Os raios de luz, eles sempre se propagam em linha reta. Você nunca vai ver um raio de luz fazendo uma curva, entendeu? Ele sempre se propaga em linha reta. O princípio da independência dos raios. O que significa? Se eu pegar duas lanternas e apontar para elas e os raios se cruzarem, não vai acontecer absolutamente nada. Um não interfere no outro, entendeu? Por isso que existe esse princípio de independência dos raios. E tem a questão do princípio da reversibilidade e o caminho inverso, ou seja, quando a luz se desloca entre dois pontos, do ponto A até o ponto B, o caminho percorrido é sempre o mesmo, independente se eu for de A para B ou de B para A, ok? Então, esses princípios estão ilustrados lá na apostila, tá? Então, tudo que eu falei até agora está lá na apostila, só que eu falei de uma forma mais resumida e mais concisa, ok? E agora uns exercícios aí, dois exercícios só para a gente fixar o conhecimento. Então, primeiro, esse exercício, o que, que eu tenho aqui? A figura mostra o perfil de uma onda transversal numa corda, né, de frequência 40 Hz. Ele quer saber qual que é a velocidade de propagação, ok? Então, se a gente olhar ali, primeira coisa, a gente tem que descobrir o que, que eu quero, velocidade de propagação. E qual que é a fórmula da velocidade de propagação? A velocidade da propagação é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Quem que é o comprimento de onda? Comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales. Então, para simplificar, eu vou pegar essa distância aqui, ó, tá? Essa distância aqui vale quanto? Vale 10 centímetros. Só que a nossa unidade padrão é metro, né? Então eu tenho que converter obrigatoriamente para metro, certo? Eu tenho que converter para metro, certo? Então eu vou pegar o comprimento, eu já achei que é 0,1, a frequência eu tenho que é 40, e agora eu vou fazer 40 vezes 0,1 é igual a 4.
Alternativa C. C de certo. Ok? Eu até coloquei aqui embaixo, para a gente não esquecer, que comprimento de onda nada mais é do que a distância entre dois vales ou duas cristas, né? Ok? Bem simples, né? Bem tranquilo, nada muito sofisticado. Vamos para o próximo. Esse aqui, gente, é uma pegadinha, tá? Ele é uma pegadinha por quê? Se a gente olhar, o que ele está falando? A figura representa um trecho de onda, que se propaga com uma velocidade de 345 metros por segundo. Então, ele está dizendo ó, que desta crista aqui até este vale aqui, eu tenho 2,25 metros. Certo? Aí a galera mais desavisada vai onde? Vai seca lá. Velocidade igual a comprimento vezes a frequência. Ele te dá a velocidade, te dá algo que você entende que é um comprimento, divide um por outro, puf, acha a resposta. E daí você vai lá e puf, dá de cara na parede. Certo? Quando, na verdade, agora a gente precisa pensar o seguinte: o que é o comprimento de onda? Comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales, certo? Então eu vou pegar aqui, eu vou pegar este cara aqui e vou dividir ele em partes iguais. Assim. E se você pegar 2,25 e dividir em partes iguais, você vai achar três partes iguais de 0,75. Então, se eu pegar dessa distância aqui até essa distância aqui, o que vai ser? 0,75 mais 0,75. Então, a gente chega à conclusão que o comprimento de onda é igual a 1,5 metros. Agora sim, você vai pegar velocidade, 345 metros por segundo, o teu comprimento, que é 1,5, certo? Você sabe que velocidade é lambda vezes f, logo f eu divido por lambda, né? Então eu vou pegar aqui que frequência, algebricamente isolando, vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Velocidade 345 dividido pelo comprimento de onda, vou achar a frequência de 230 Hz, que é a letra B, certo? E isso é a nossa aulinha de hoje.